internautas, boa tarde, telespectadores. Hoje, como eu falei para vocês e fui anunciando, nós estamos aqui na Clínica Priapos. Quem não sabe, quem não conhece a Clínica Priapos, vai ficar sabendo tudo dessa conceituada clínica com tratamento revolucionário para disfunção erétil. Nós estamos aqui na sala de entrada, né, onde na recepção. E para falar mais sobre esta clínica, a especialidade deste conceituado médico que é o Dr. Wagner, nós vamos chamá-lo aqui para que ele possa explicar para vocês passo a passo tudo sobre essa clínica e sobre esta máquina revolucionária que também colabora para a disfunção erétil. Vamos chamar agora o médico especialista, Dr. Wagner, para que ele possa falar mais sobre esta máquina revolucionária, esse tratamento, porque ele é especialista no assunto, e sobre essa clínica maravilhosa e conceituada que é a Priapos. E vamos lá então ao encontro do Dr. Wagner. Boa tarde, Dr. Wagner. Boa tarde, Darcy, tudo bem? Olha, tudo bem. É um prazer estar aqui com o senhor e falando de um tratamento revolucionário que há dias nós estamos tentando marcar e a nossa agenda é muito apertada, mas hoje, prazerosamente, eu estou aqui. E eu quero convidá-lo a falar para os nossos internautas e telespectadores tudo sobre essa clínica, a sua especialidade, a sua formação profissional, entendeu? Porque é sempre bom quando a gente leva novidades na área da saúde para os nossos internautas e telespectadores. Muito obrigado, Darcy, por ter vindo. Fiquei muito satisfeito por ter entrado em contato comigo. Realmente estamos com uma clínica nova aqui em São Paulo. Essa foi a primeira clínica formada no Brasil com essa máquina especificamente para o tratamento de disfunção erétil. Eu sou formado pela Escola Paulista de Medicina, me formei em 1990, segui a carreira de urologia, fiz a especialização também na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Por um bom tempo eu trabalhei com ondas de choque, fui chefe de um serviço grande de São Paulo, do tratamento de litotripsia, que usa essas ondas de choque para tratar cálculo renal. Como eu conhecia o onda de choque, eu estudei bastante essa física. Quando surgiu essa máquina no mercado, foi apresentada aqui no Brasil no Congresso da Jornada Paulista de Urologia em 2015, me interessei pela máquina e resolvi trazê-la para o país. E em dezembro de 2015 a máquina chegou e essa clínica foi aberta para atender esses nossos pacientinhos. E essa clínica aqui tão linda, gente, maravilhosa, olha, que você chega, você se sente à vontade. A gente, assim, é um lugar, assim, que você gosta de ficar. É uma coisa bem organizada, é uma coisa... e para o tratamento que você faz nessa clínica, eu, atrás dos bastidores, conversando com você, tem todas as salas, o encaminhamento para o cliente, onde ele chega. Aqui não tem aquela hora marcada, onde o paciente que tem disfunção erétil tem todo um tratamento bem discreto aqui dentro. Tem a primeira sala, que é essa, que é a recepção, vocês estão vendo aí, muito bonita. Depois tem outras salas aí, doutor, onde você manda o paciente. Sim, Darcy, veja bem, o paciente de disfunção erétil é um paciente delicado. Ele está num momento difícil da vida dele, ele está sofrendo de um constrangimento perante a mulher, perante a parceira, enfim, não está sendo uma coisa muito agradável essa patologia dele. Então ele não quer chegar num lugar que vão ver que ele está indo lá só para fazer esse tipo de tratamento e ser estigmatizado. Então a ideia daqui da clínica foi montada para manter um fluxo de pacientes. Então o paciente ele é marcado uma hora por paciente, então é difícil de um paciente acabar encontrando o outro, pelo tempo de intervalo de tratamento. E o paciente entra e é recepcionado aqui e vai ficar fazendo a ficha, ou aguardando o primeiro atendimento. Depois que o paciente sai dessa região, dessa área, existe uma sala reservada, onde ele não vai ter contato com mais ninguém. Se tiver alguém saindo ou entrando, não irá vê-lo aguardando para ser atendido. Então, a gente lá vê? Dá, sim. Garante a privacidade do paciente e acho que é um conforto a mais para o nosso paciente.
Então, gente, nós vamos percorrer a clínica aqui só para que vocês tenham um entendimento, que não tenha vergonha, porque normalmente quando a gente vai, vou citar clínica urológica. Quando nós chegamos numa clínica urológica, você chega, tem 10 pacientes, 15 pacientes, você já sabe, dependendo de você olhar a idade do paciente, você já sabe, ele veio tratar de próstata. Até isso já inibe. É verdade, doutor? É verdade. Eu que sou muito brincalhona, quando eu chegava para levar meu pai, que meu pai morreu de câncer de próstata, eu chegava e falava assim, nossa, e eu sabia que todos estavam com o mesmo problema. Já aqui não, a pessoa vem, tem todo um tratamento especial e discreto, não é verdade? Exatamente. E outra coisa na clínica urológica que é interessante é o atendimento de mulheres. De mulheres? É, porque o homem fala assim, ué, mas mulher vem no urologista também? Vem. Vem, pô, a gente sempre olha e fala, a mulher faz xixi, não faz? Faz. Então ela tem que passar no urologista também. Ela tem que passar, né? Mas o homem parece que ele é mais vaidoso, ele é muito orgulhoso, ele tem assim, parece que se ele perder a virilidade ou a sexualidade, pronto, o mundo acabou para ele, né? A mulher já não tem muito essa coisa, sabe? Sabe, Darcy, eu acho que isso daí é muito cultural. A mulher, desde pequena, ela vai no ginecologista. Ela começou a menstruação, as primeiras menstruações, a mãe leva a criança para o ginecologista e ela passa a fazer parte da vida dela o acompanhamento médico ginecológico. E os órgãos da mulher, os órgãos genitais, são internos. Então ela precisa de um médico que visualize aquilo para ver se está tudo bem ou não. O homem, ele tem tudo externo, fica mais fácil de ver. Então eu acho que o homem ele tem uma resistência maior aí ao médico em geral. E mais ainda ao urologista. E para a mulher, eu acho que o fato dela acompanhar com o ginecologista desde cedo favorece ela procurar os médicos com muito mais facilidade do que o homem. Geralmente o homem acaba vindo no urologista por causa da mulher. Mas é verdade mesmo, você tem toda a razão. Agora vamos dar uma caminhadinha lá para ver a outra sala? Vamos lá, vamos lá. Aqui tem uma outra sala, gente, que é a sala, você fez a ficha aqui, terminou de fazer a ficha, fica à vontade. Olha aqui, ó. Aqui a entrada para o paciente vir e ficar isolado do restante da clínica. Olha aqui, ó. Essa outra sala aqui é onde ele fica aqui muito bem à vontade, né? Ele lê uma revista, ele fica à vontade aqui, a porta fechada, ele está isolado de outros pacientes que possivelmente possam chegar aqui. Então, vocês estão vendo o sigilo que tem aqui. Mas a gente está falando de sigilo, mas não é nada pecado, não é nada vergonhoso. O ser humano que tem problema, procurar um especialista nesta área para melhorar a sua vida, né, gente, sexual com a esposa. Isso é maravilhoso. A esposa vai ficar contente, todo mundo vai ficar contente, ele aumentar a autoestima. Quer melhor que isso? Olha aí. Então agora nós vamos para uma outro espaço, né, doutor? Isso. Outro espaço que é... Seria a sala de atendimento propriamente dita, onde nós vamos conversar com o paciente, ver qual que é a patologia dele, o que estaria acontecendo, para ver os exames, o que é necessário para o bom atendimento do paciente. E, se for o caso, explicar para ele como é que funciona o tratamento, as ondas de choque, se for o caso, indicar o tratamento para ele que vai ajudá-lo na resolução do problema. Olha, gente, nós vamos para um pequeno intervalo, terminando este bloco. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Wagner, que ele vai falar tudo sobre a disfunção erétil e as influências de doenças que pode ocorrer essa disfunção. Fiquem ligados, tá? Fiquem ligados, que agora vocês vão saber tudo. Vão ter assim a noção de como vocês poderiam aproveitar esse tratamento maravilhoso que poucas clínicas existem na capital de São Paulo, tá? Nossos internautas, voltando agora para continuarmos a nossa entrevista com o Dr. Wagner. Agora ele vai explicar tudo sobre disfunção erétil. Quais as doenças que pode causar, se é idade, se não é idade, se é diabetes, ele vai explicar, você fique ligado. Aproveita bastante essa orientação que pode assim ajudar muito, tanto o seu esposo ou então a pessoa que estiver ouvindo, procurar a clínica aqui. Dr. Wagner, me diga uma coisa, eu quero assim
uma explicação, porque a curiosidade é muito grande sobre a máquina, não sobre só a máquina, sobre disfunção erétil, que hoje em dia nós temos o Viagra, nós temos assim vários medicamentos, aquela injeção, parece-me que tem uma injeção que dá também no pipi, sei lá. Tem uma série de alternativas para que o homem possa utilizar. Mas nós sabemos que também tem efeitos colaterais, alguns medicamentos, algumas técnicas, sei lá. Agora, essa máquina, eu gostaria que o senhor explicasse, até pelo fato que eu anunciei bastante sobre o choquinho. Então, quando fala choque, a pessoa acha que vai dar choque. Olha, primeira coisa, não existe esse choque, é uma onda sonora. Você entendeu? Então não tem choque, não fica com medo. Mas quem vai explicar direitinho é o doutor, é o especialista, o grande, renomado doutor Wagner. Explica para os nossos internautas o que é a máquina. Aí você fica à vontade e nos dê uma aula sobre todas as doenças e essa máquina. Disfunção erétil é um problema que atinge até 50% dos homens após os 40 anos de idade. E vai aumentando com a idade, quer dizer, no início não é tanta gente, mas conforme vai passando a idade, vai aumentando o número de homens afetados por esse tipo de problema. Então, após os 40 anos de idade, em algum momento o homem pode passar por um problema de disfunção erétil. Disfunção erétil é quando o homem não tem a capacidade de conseguir ter e ou manter a ereção para uma relação sexual satisfatória. Às vezes os homens confundem um período, um momento em que ele teve um problema de disfunção, que não conseguiu desempenhar adequadamente, isso não caracteriza uma disfunção erétil. Mas agora, se isso começa a se tornar frequente, repetitivo, então ele pode estar entrando num quadro de disfunção erétil. É importante saber que assim, o homem não é potente no momento e deixa de ser potente no momento seguinte. Tá? Isso é um problema que vai se agravando com o passar do tempo. Existem algumas doenças que favorecem a patologia da disfunção erétil. Porque quando a gente fala em ereção é um problema, uma coisa complexa no organismo do homem. A gente precisa ter um tripé funcionando bem. A gente precisa ter a parte neurológica em ordem. Então, pacientes que tiveram AVC, ou que têm Alzheimer, ou que têm mal de Parkinson, ou que tomam remédios para controle de convulsões, por exemplo, são pacientes que podem ter um quadro de disfunção erétil de origem neurológica. Ou pacientes, por exemplo, que têm um trauma na medula, rompeu, quebrou, fraturou a coluna, e ele pode experimentar um processo de disfunção erétil de origem neurológica, porque o estímulo nervoso acaba não chegando no pênis e podendo ter ereção. Então, a parte neurológica tem que estar ok. A parte endócrina tem que estar ok, que é a parte dos hormônios. Então, pacientes que têm problemas de hormônio, por exemplo, uma queda da testosterona, ou problemas de tireoide, podem experimentar um quadro de disfunção erétil de origem hormonal. Então, nem sempre todos os tratamentos para disfunção erétil vão passar pelo Viagra ou remédios do tipo. Às vezes o tratamento é cuidar da causa base. A pessoa está tendo um hipotireoidismo, não adianta você dar remédio para disfunção erétil se não tratar o hipotireoidismo dessa pessoa. É importante. E o final do processo da ereção é a entrada de sangue dentro do pênis. Porque o que faz o pênis entrar em ereção é a entrada de sangue no membro. Então tem que estar com a parte vascular em ordem. Você tem que estar com a parte de levar o sangue para dentro do pênis funcionando bem. Então essas três coisas andam juntas. Então elas têm que ser avaliadas em geral, em conjunto no paciente. E tratar de preferência a causa. Se identificar uma dessas causas, ela tem que ser tratada. Até 1970, era um problema tratar disfunção erétil. Era muito complicado, porque não tinha muito o que fazer. Ou o paciente tomava placebo, que é uma pílula de açúcar que não vai funcionar, ou o paciente tomava hormônio, e o hormônio só funciona naqueles homens que têm queda hormonal e têm problema de disfunção. Então, é uns 6 ou 8% dos homens que vão melhorar com tratamento hormonal específico. Ou acabava indo para a colocação de uma prótese peniana.
que é um tratamento agressivo e invasivo e definitivo. Quando colocou a prótese não dá mais para voltar atrás, não tem mais o que fazer. Então a prótese é o último dos últimos. Então o paciente, quando ele vem para o tratamento da disfunção erétil, em 1970 nós tínhamos um problema. Na década de 80 surgiram as primeiras injeções, que você havia comentado, que é uma injeção que é aplicada diretamente no pênis. E isso foi uma revolução, porque a partir de então você tinha um medicamento que agia especificamente para o quadro da disfunção erétil. O problema da injeção é que não é para todo mundo. Não é todo paciente que se adapta à injeção. Tem pacientes que têm medo de agulha, tem pacientes que não conseguem aplicar, tem pacientes que são muito obesos e não conseguem ver o pênis para fazer a aplicação. Tem pacientes que não têm destreza na mão, então o paciente não consegue ter... É complicado, não é tão simples você se dar em você mesmo uma injeção, né? Tem pacientes que têm Parkinson, ou que tiveram um AVC e não contém a mão com problema, ou pacientes que têm um reumatismo e os dedos são deformados e eles não conseguem segurar a injeção, e pacientes que também têm vergonha, porque estão com a parceira, tem que parar o ato para ir aplicar a injeção para poder voltar e continuar a relação. Então é um bom tratamento? É, mas para pacientes selecionados, não é para todo tipo de paciente. A grande revolução veio no final da década de 90 com os medicamentos por via oral. Então, os medicamentos tipo Viagra, Cialis, Levitra, enfim, todos esses medicamentos e seus similares, promoveram uma real revolução no tratamento da disfunção erétil. Porque a partir desse momento, o paciente com uma pílulazinha, ele conseguia desempenhar bem. Hoje, a gente já tem esses medicamentos no mercado há 18 anos. Então, hoje, nós já estamos tendo alguns pacientes que já não respondem mais à medicação. Acostumou, o organismo já não está mais respondendo àquela medicação. Os pacientes ficaram mais velhos também, porque há 18 anos, você tem 18 anos a mais, então também são coisas que acabam influenciando. Então, o próprio mecanismo, o próprio envelhecimento da pessoa acaba evoluindo para isso daqui. E esses pacientes, alguns começam a não responder mais ao tratamento medicamentoso por via oral. Então a gente tem um caminho para seguir no tratamento da disfunção erétil. Inicialmente, nos casos mais simples, a gente vai usar os medicamentos por via oral. Se o paciente não consegue responder mais ou não está indo bem, podemos lançar a mão das injeções e, eventualmente, numa situação final, colocação de uma prótese peniana. Até então era esse o caminho que nós fazíamos. A partir de 2012, foi lançado comercialmente no mundo uma máquina usando terapias por ondas de choque para o tratamento da disfunção erétil. Essa máquina está colocada algo entre a pílula e o uso de injeção e a colocação de prótese. Seria mais ou menos nesse meio que ficaria a máquina. Tá? Então, pacientes que já não estão mais respondendo bem ao uso da medicação via oral, que não querem usar injeção ou não querem ainda colocar prótese, tem essa alternativa que vai ajudá-lo na recuperação da função erétil. Essa máquina está indicada para pacientes principalmente de disfunção erétil de origem vascular. Então são pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com colesterol, triglicérides, ácido úrico muito alto, pacientes tabagistas de longa data, fumantes que começam a ter problemas arteriais. Então esses pacientes eles experimentam uma queda no fluxo sanguíneo em todo o organismo, não só lá na região do pênis. Mas o pênis ele tem uma conformação anatômica que por dentro dele é como se ele fosse uma esponja. Ele tem muitos vasos sanguíneos. E esse estímulo de ondas de choque, que como você disse, não tem nada a ver com choque elétrico, são ondas tipo uma onda sonora, e eles vão estimulando o corpo cavernoso a produzir novos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos vão melhorar a qualidade da ereção do paciente. Então o paciente vai acabar experimentando uma melhora na sua qualidade da ereção após o tratamento. Me diga uma coisa, doutor. Essa disfunção erétil, é claro que, como o senhor já explicou, vem por determinadas doenças. Já foi explicado. A idade
influencia também neste tratamento, porque a vida sexual do homem, quando ele tem saúde, ele pode ter uma vida sexual até quantos anos? Qual a idade que a gente pode usar a máquina para resgatar a sexualidade do homem, né? Mesmo com 70, 80, 75, se ele tem uma saúde boa e já perdeu também a função erétil e tem idade, mas as doenças, não tem tanta doença que poderia influenciar, mais idade, 85, longevidade da sexualidade, por exemplo. Essa máquina também pode ajudar, ou tanto mais de idade já não tem mais jeito? O paciente mais idoso que eu tratei aqui tem 80 anos de idade. É. Hoje tem 80, eu tratei ele com 79. A sexualidade do homem pode ir até o fim da vida dele. Então, se ele conseguir ter ereções, ele vai ter ereção, ele vai conseguir desempenhar um papel e manter as suas relações. A fertilidade do homem é a vida inteira. O homem pode ser pai com 95 anos de idade sem problema nenhum. O que é interessante, o importante é que ele consiga ter a sua ereção. Os jovens também têm problema de ereção. É mais raro, a gente não espera encontrar pacientes de 25 anos, 30 anos de idade tendo problema de disfunção erétil. Mas existem alguns pacientes nessa faixa etária que podem ter problema. Também resolve. Também resolve. E pacientes com mais idade, se eles conseguem ter algum grau de ereção, você consegue melhorar a qualidade da ereção deles com o tratamento. Hoje, existem pacientes que com 70, 75 anos de idade que fazem uso de medicação para ter suas relações. E como eu lhe havia dito, pacientes que já usam o medicamento há muito tempo começam a notar um declínio da função do medicamento. E aí, com o uso da onda de choque, você consegue recuperar essa função. E alguns pacientes voltam a responder bem à medicação, e outros pacientes deixam até de usar a medicação, que conseguem ter relações sem usar a medicação. Aí vai muito da patologia de base de cada um e de quanto aquela doença está afetando o organismo da pessoa. É lógico, você pegar um paciente diabético, mas que é controlado, que ele toma o seu medicamento direitinho, que faz a sua dieta, que mantém os níveis de glicemia dentro de um valor mais próximo do normal possível, ele vai ter menos problemas do que aquele paciente que mantém uma glicemia de 300, 400 todo dia e totalmente desregulado. Então esse daí vai ter muito mais problemas e não vai ser só o problema da ereção, ele vai ter outros problemas de saúde também que vão acabar andando junto com a doença. A máquina ela foi desenvolvida para o tratamento de pacientes com disfunção erétil de origem vascular, que foram esses que eu lhe falei. Mas outros pacientes também estão se beneficiando do tratamento da máquina. A clínica já tem 1 ano e meio aqui em São Paulo. Nesse 1 ano e meio eu atendi vários pacientes e atendi alguns pacientes que estariam teoricamente fora do protocolo de tratamento. Por exemplo, tratei um paciente com câncer de próstata que havia sido submetido a uma radioterapia. E fazia 4 anos que ele já não conseguia ter relações direito usando medicação porque não respondia mais ao medicamento. Foi logo que eu abri a clínica, esse paciente veio e teoricamente seria um paciente que a gente indicaria uma colocação de prótese peniana. Mas ele quis fazer o tratamento pelo conta e risco dele. Eu falei para ele que estava fora do protocolo, mas ele quis tentar. Esse paciente foi uma grata surpresa, porque após o tratamento são 4 sessões, na 3ª sessão ele já estava respondendo novamente à medicação. E esse é um paciente que hoje consegue ter relações até sem tomar medicação. E era um paciente que teoricamente estaria fora do protocolo de tratamento da máquina. Atendi um outro paciente que havia sido submetido a uma cirurgia radical de próstata. Uma prostatectomia radical para tratamento de câncer de próstata. Já fazia muitos anos. E a mesma história, ele já não respondia bem à medicação. Conseguia ter relações, mas já não estava mais respondendo bem à medicação. E após o tratamento ele recuperou a sua função erétil. Então, é um tratamento que acaba tendo indicação não só para os pacientes para esse grupo vascular, mas tem pacientes que são mistos, né? Ele tem uma doença de base, mas eles podem ter uma outra alteração que anda junto, e aí acaba melhorando também. E existe um grupo de pacientes que até então na literatura médica ficava uma coisa meio confusa,
porque existiam trabalhos mostrando que a paciente se beneficiava do tratamento da onda de choque e outros mostrando que não funcionava, que é o grupo de tratamento de pacientes com doença de Peyronie. Doença de Peyronie é uma curvatura do pênis adquirida e acredita-se que acontece por microtraumas dentro do corpo do pênis, onde forma-se uma cicatriz e uma placa dentro do pênis, uma placa endurecida, e isso leva à curvatura do membro, impedindo ou dificultando a relação sexual, e pode evoluir também para um quadro de disfunção erétil. E eu tive a grata surpresa de tratar alguns pacientes com doença de Peyronie e a placa deles desapareceu do pênis. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então hoje eu me inclino para o lado dos trabalhos que mostram que a onda de choque funciona também para o tratamento da doença de Peyronie, para outras doenças além da disfunção erétil. Então vocês viram aí a explicação, gente, não é tão assim, acho que uma coisa que todo mundo tem vergonha de falar, tem vergonha de chegar, tem vergonha de procurar um profissional. Nós estamos aqui com um profissional altamente preparado para atender a disfunção, problema de disfunção erétil com essa máquina, e não só, como vocês viram aí, até cirurgia de próstata, né, que meu pai foi operado de próstata, e eu tinha dó dele, porque ele foi operado com 70 e poucos anos, então a função sexual dele foi para as cucuias, não deu mais, e ele ainda brincava com a gente sobre esse episódio, de que para o homem é episódio. Então, vocês acreditando, sabendo que tem um tratamento que vai fazer a sua mulher mais feliz, a parceira, a namorada, então procura. Doutora, a clínica aqui fica situada, vamos falar o telefone, depois no final a gente fala de novo a rua, onde está localizada essa maravilhosa clínica. Nós estamos localizados no Itaim Bibi, no Coração Nobre de São Paulo, na rua Uruçuí, número 125, conjunto 103. Nosso telefone aqui é 3853-8023. E temos o nosso site www.priapus.com.br. O Priapus, ele, nesse site também pode ser feito o contato através do site para agendamento de consultas e do tratamento. Nós vamos para um pequeno intervalo aqui na Clínica Priapus e depois, no terceiro bloco, vocês vão saber tudo sobre a máquina, como funciona, para perderem totalmente o medo, ou então vem para cá tranquilamente, porque vai ver que não é o choque, é uma onda sonora, e também para ver o nível profissional do doutor, que tudo se resolve com a maior facilidade, com discrição. Então daqui a pouco a gente volta mostrando esta máquina, que tem gente já colocando no meu inbox, Darcy, mas essa máquina, como que é essa máquina? Mas precisa ter coragem para ir lá, para dar choque. Não, gente, não é choque. Isso aí, o doutor vai explicar direitinho, vocês vão ver como que, o procedimento da máquina, como que funciona essa máquina, realmente, agora, vocês vão ver, daqui a pouco, no terceiro bloco, e vai ver que não tem problema nenhum, certo? Fiquem ligados. Olha aí, gente, finalmente, depois de todas as etapas, a primeira sala de recepção, a segunda sala de descrição, onde você entra e você fica ali bem separado, não tem cliente olhando nada, para você ficar mais à vontade. Aí a terceira sala de consulta, agora aqui a quarta sala, que nós estamos aqui com a máquina. Agora vocês vão matar a curiosidade de como é esta máquina. Olha aí. A máquina milagrosa é essa aqui, só que sem o especialista, o profissional, o doutor, não acontece nada. Mas veja aqui a máquina revolucionária que nós estamos falando há dias, que trabalha no tratamento de disfunção erétil. Está aqui a máquina, olha aí. Agora, o doutor Wagner vai explicar todinho o procedimento, como funciona a máquina, que ele é o especialista que lida com essa máquina para o tratamento de disfunção erétil. Darcy, ondas de choque começaram na medicina há mais ou menos uns 30 anos atrás.
foi uma descoberta que veio junto com os aviões a jato. Quando os primeiros aviões começaram a voar, perceberam que havia alguma coisa que acontecia no compartimento de carga. Produtos frágeis quebravam. Por melhor acondicionamento que houvesse, eles acabavam quebrados. E aí começaram a ver que, na verdade, não era um problema de acondicionamento, era um problema físico que estava acontecendo dentro da aeronave. E nesses estudos eles descobriram que com uma determinada velocidade havia uma vibração da fuselagem do avião, e essa vibração era direcionada para dentro da aeronave, causando a quebra daqueles materiais. Essas ondas começaram a ser estudadas e se desenvolveram as primeiras máquinas para tratamento de cálculo renal. Então, pacientes que experimentaram na década de 80 as máquinas para tratamento de cálculo renal, elas vieram dessa tecnologia. Em medicina, a gente, quando tem uma tecnologia nova, sempre acaba puxando para outras coisas. Então, essas ondas de choque começaram para o tratamento de cálculo renal, aí foram para outras áreas, dentre elas a ortopedia, para tratamento de ombro doloroso, joelho, cotovelo, enfim. Com os pacientes ortopédicos, foi observado que havia um aumento na vascularização do local, onde eles recebiam tratamento de ondas de choque. E por volta do início dos anos 2000, essas ondas começaram a ser estudadas dentro do tecido vascular, aproveitando a ocorrência dessa vascularização que havia dentro da ortopedia. E foram feitos alguns trabalhos com a parte cardiológica. Esses trabalhos foram feitos e, na realidade, dentro da cardiologia surgiram outros métodos que acabou deixando a onda um pouco de lado. Mas a ideia de tratamento da parte vascular saiu da cardiologia e voltou para a urologia dentro do tratamento da disfunção erétil. Porque o pênis do homem é um vaso sanguíneo especial. Dentro do pênis é como se fosse uma esponja que se enche de sangue para você conseguir ter ereção. Então a ideia é fazer um tratamento usando essas ondas de choque, que vai estimular a produção de novos vasos sanguíneos. E com isso vai melhorar a disfunção erétil desses pacientes. O tratamento consiste em 4 sessões, uma por semana. Pode ser feito um protocolo mais rápido, existe um protocolo mais rápido de pacientes que moram muito longe, então a gente consegue fazer esse tratamento de uma maneira mais curta, em torno de 10 dias. Mas via de regra a gente indica uma vez por semana, um tratamento semanal. Esses pacientes que são submetidos a esse tratamento, o organismo deles vai começar a ter essas diferenças, vão continuar acontecendo até 3 meses após o término do tratamento. Então, depois que terminou o tratamento com as ondas de choque, o organismo da pessoa vai continuar tendo mudanças até 3 meses após o término do tratamento. E a ideia é que, dentro da literatura que a gente tem disponível hoje, fala de uma melhora em torno de 80% dos pacientes. Quer dizer, 8 em cada 10 pacientes submetidos a esse tratamento apresentam melhora. 80%? 80%. E desses pacientes que atingiram esse nível, eles vão permanecer desse jeito em torno de 20 meses, que é o trabalho mais longo que a gente tem de segmento. Na verdade, a gente não sabe se isso vai ser muito mais do que 20 meses, mas pelo menos 80% desses pacientes que atingiram esse resultado vão permanecer assim por 20 meses após o término do tratamento. Como é um tratamento que tem até hoje nenhuma complicação descrita, é um tratamento bastante seguro para o paciente, então a gente pode reindicar o tratamento, ele pode ser refeito depois de algum tempo, se houver necessidade. Então, alguns pacientes que experimentarem depois de um período que há um declínio da disfunção, ele pode ser submetido novamente ao tratamento, com respostas que vão variar de acordo com a sua doença de base. A máquina é essa daqui. O paciente, ele fica deitado na maca, numa posição ginecológica. O paciente ficaria deitado na maca, com as pernas apoiadas no apoio, e a máquina é colocada aqui, nessa posição. Aí ele vai arrastar a máquina aqui, que é bem a maneira como faz o procedimento. Olha aí, gente. Né? Então, o paciente põe a perna aqui como um tratamento da mulher ginecológico, né? A consulta ginecológica. Olha aí, vocês... Essa estrutura deve ter. É daqui por onde sai a onda de choque. Por essa estrutura é de onde sai a onda de choque. Então aqui é colocado em alguns pontos do paciente, são 4 pontos anatômicos, na região que a gente chama crura, direita e esquerda,
e no corpo do pênis, do lado direito e do lado esquerdo do corpo do pênis. Em cada um desses pontos é dado 900 disparos. Isso é um protocolo que já vem na própria máquina. E o paciente recebe essas ondas, é indolor, o tratamento em torno de 20, 25 minutos, terminou o tratamento, não precisa de sedação, acompanhante, nada. O paciente levanta, põe a roupa e vai embora para casa. É bem tranquilo. A máquina ela já tem o seu alguns controles onde ela se faz ao default da máquina, né? Então, quando a gente coloca o paciente, aqui ela vai marcar aonde é para colocar, aonde vai ser colocada a máquina. Ela vai marcar aqui as posições e na hora que nós damos o começo, a máquina começa a trabalhar. Esse é a onda de choque sai por aqui. Posso acrescentar alguma coisa, doutor? Olha, esse barulho, ele é meio estridente e eu vi que o senhor colocou a mão aqui. Quer dizer que a máquina ligada, eu vou colocar... Gente, para vocês tirar esse medo do choque, eu posso colocar a mão? Para ver, eu vou colocar minha mão aonde então eu colocaria o pênis do homem aqui, ó. Vamos ver se vai dar choque, tá? Vocês vão ter a noção de que não precisa ter medo. Não tem choque, o tratamento diz, através de choque, que são ondas sonoras, que não tem nada a ver com choque, nada. Já está sendo, o tratamento está sendo, assim, já desenvolvido ou ainda não? Olha aí, vocês estão vendo aí, né? Uma técnica completamente revolucionária para a disfunção erétil, gente. E o doutor é especialista nisso e já tem tratado vários casos e com assim... Olha, eu estou com a minha mão aqui como se estivesse sendo feito o procedimento em qualquer ser humano, qualquer homem. Olha aí, não tem nada de dor. É o choquinho que fala, essa é uma onda sonora que você é imperceptível, olha aí, ó, certo? Muito interessante, né, doutor? Colocar a palma da mão, você vai sentir uma batidinha na palma da mão. Olha, muito leve essa batidinha, muito, muito superficial. Então a gente assusta quando fala choque, não tem nada de choque, é imperceptível o choque. Porque o pessoal confunde o choque com choque elétrico. É isso. Na verdade, a onda de choque é como se fosse uma microexplosão. Não tem nenhuma experiência com um pênis artificial para pôr aí? Tem. Vou pegar o modelo para colocar para vocês verem como fica no homem. Tá. Então agora ele vai mostrar como fica o pênis aqui para fazer o procedimento. Muito interessante, gente. Olha, antes de você perder o casamento, perder a mulher, perder a parceira, né, perde mesmo, você sabe que perde. Por que não procurar esse tratamento? Simples, econômico e não tem contraindicação. Isso que é muito importante. Ah lá, agora o doutor vai nos ensinar como é que faz o procedimento. Esse é o modelo de um pênis. Na verdade, vão faltar 2 pedaços aqui, que seria no corpo do homem, a gente colocaria em mais 2 posições. Mas no corpo do pênis, que é a parte que seria visível, ele é colocado em contato com a máquina. Então o paciente estaria deitado aqui, a máquina encostaria aqui na região do pênis. E nessa máquina a gente coloca um apoio para o paciente ficar mais confortável. Então ele é apoiado desse jeito e a máquina vai fazer o trabalho dela. Então o paciente vai ser submetido ao tratamento, com o pênis vai ficar na posição e a máquina está trabalhando. O médico não está encostando no paciente, o paciente não está tendo que segurar o membro ou a máquina está caminhando sobre ele. Ela fica fixa num ponto, porque essa janela sai uma onda de choque que tem uma característica que foi projetado para tratamento do pênis, que é uma onda de choque linear. Então ela consegue pegar todo o membro por igual. Então todo o membro recebe a mesma onda, a mesma qualidade de onda, a mesma intensidade, a mesma frequência. Não depende do operador, não depende de quem está fazendo o tratamento. Então é só você posicionar nesses pontos anatômicos e ele vai receber o tratamento da onda de choque. Cada
batidinha dessas que está ouvindo é um disparo. São 900 disparos até zerar. Então ele vai descendo até chegar no zero. Quando chegar no zero, a máquina para. Aí você muda de posição e você vai posicionando a máquina nesses diferentes pontos do paciente até completar o tratamento. Terminou, o paciente vai embora para casa. Semana seguinte ele volta para fazer mais uma sessão. Olha que interessante, muito interessante. E aí, gente, vocês viram aí que eu botei a mão, o doutor botou a mão, não tem nada de choque. O tratamento é, assim, extremamente moderno, revolucionário, e sabendo também que o doutor é pioneiro, né? Que a clínica Priapos é a pioneira neste tratamento. Isso que é importante. A gente, quando procura um profissional, tem que contar também com a experiência. Então, vocês viram aí que nada difícil. Agora, doutor, quantos minutos mais ou menos ele fica aqui, como você já disse? De 20 a 25 minutos. 20 a 25 minutos. E nesse intervalo de 20 a 25 minutos vai mudando as posições do aparelho. Isso. Terminou o tratamento, o paciente vai se levantar, vestir a sua roupa e ir embora para casa. Olha aí, gente, interessante, muito interessante. Olha, não perca a oportunidade. Aqui em Itaim-Bibi, né? Rua Uruçuí, 125, conjunto 103. Agora, me diga uma coisa, doutor. Aí, quando ele liga para marcar a consulta, ele marca primeiro uma consulta, faz a consulta para depois ser submetido ao tratamento? Boa pergunta, Darcy. Aqui a gente presta serviço de algumas maneiras. O paciente pode procurar a clínica diretamente. Então, o paciente que procura a clínica diretamente vai vir pelo site ou irá pelo telefone. Ele entrará em contato conosco, agendará uma consulta normal, na qual ele passará, trará todos os exames que ele já tiver feito. Se ele não tiver nenhum exame, serão solicitados exames, para ver se o quadro dele responderá à máquina. Porque a ideia é que o paciente se beneficie do tratamento. Se o paciente não tiver indicação do tratamento, ele será avisado. Então, é um trabalho que não pode só colocar na máquina, porque tem pacientes para máquina e tem pacientes que não são para máquina. Então, ele passaria nessa consulta inicial. E aí, se for um paciente com indicação de tratamento, vou indicar o tratamento para ele vir fazer. Essa é uma entrada de pacientes. Outra entrada de pacientes é que eu presto um serviço para os meus colegas urologistas. Então, se algum colega urologista tem um paciente que queira fazer esse tratamento, mas ele não dispõe da máquina, então ele pode encaminhar o paciente para fazer o tratamento. Esse paciente que vem encaminhado do colega, ele não vai passar numa consulta diretamente minha, ele vai passar para saber do que se trata, mas ele já vem encaminhado para fazer o tratamento. Então, ele só será feito o tratamento e devolvido ao seu médico de origem. Então, essa é uma outra entrada de paciente. Então, teria a entrada diretamente pela procura, ou o encaminhamento pelo urologista. No caso do encaminhamento do urologista, não tem o custo da consulta, porque ele já está sendo encaminhado de um colega. Naquele que procura diretamente a clínica, terá o custo da consulta, porque tem que ser visto se ele vai responder ao tratamento da máquina ou não. Eu vou fazer uma pergunta, mas uma pergunta assim, que acho que todo mundo faria. O tratamento aqui, ele não é feito, nem a consulta por planos de saúde, né? Ele tem que pagar a consulta particular. O plano de saúde, isso não é só para cá, para qualquer tratamento. Ele se baseia num rol de procedimentos que são elencados pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Então, a Agência Nacional de Saúde é que vai dizer quais são os tratamentos disponíveis no mercado. Então, o plano de saúde se baseia nesses tratamentos que estão descritos pelo governo para poder pagar. Como esse é um tratamento que ainda não consta nesse rol da ANS, então os planos de saúde não cobrem, nem como reembolso, tá? Então teria que ser um tratamento todo particular, a consulta e o tratamento. E a clínica aqui é toda como particular. Olha aí, gente, então nós estamos assim quase no fim da nossa entrevista com o Dr. Wagner aqui, e eu acho que para mim foi assim uma cultura extraordinária pelo conhecimento que eu tive, porque sempre que a gente entrevista um médico, a gente está aprendendo mais e mais. Como eu entrevisto muito médico, eu sei que o conhecimento, a bagagem que eu já adquiri foi extraordinária. Agora, quando um tratamento assim,
uma máquina dessa, revolucionária, para um tratamento bem específico e sem, assim, não tem efeitos colaterais, muito melhor para a gente saber disso, para a gente indicar. E eu quero te parabenizar pelo seu lindo trabalho, pelo seu eficiente trabalho, pelo seu profissionalismo. Muito obrigada pela entrevista também, né? Que isso aí vai dar um ibope danado no nosso programa, porque todo mundo gosta quando fala em saúde. E parabéns mesmo, doutor. Muito obrigado, Darcy. Obrigado por ter vindo. E quero convidar todos para virem conhecer o trabalho. Aqueles que precisarem, a porta está aberta. Serão muito bem recebidos. E apesar de ser um tratamento particular, a gente sabe que custo na saúde é um custo elevado. E a gente tem o interesse de atender o máximo possível todos que procurarem. Então existem maneiras de dividir, pagar, perder de vista, fazemos alguns negócios aqui. Agora, você tem tido a oportunidade de ficar dando palestras também para urologistas ou para pessoas assim, que sempre a gente faz, nós fazemos algum workshop, né, de médicos dar palestra para um grupo de 20, 30, 40 pessoas. A gente tem feito isso. Você sai para dar palestra também ou nunca fez? Não, essa parte ainda não trabalho. Com palestras eu sou meio tímido. Ah, é tímido? Olha, ele é tímido e foi trabalhar com uma profissão, aliás, né, uma medicina aí esse trabalho que é sobre disfunção erétil, que ele é tímido, imagina, ele trabalha com uma coisa que é bem reservada, uma coisa bem discreta, e todo mundo que vem aqui com certeza ficaram satisfeitos, né, doutor? Ninguém voltou para reclamar que não estava funcionando ou que não deu certo. Então, parabéns, olha. E nós terminamos aqui o nosso programa com conhecimento incrível. E ó, um beijo no coração de todos e assista sempre tvtudoweb.com.br.